pessoal, bom dia. Estamos dando início a mais uma aula online, através do portal da TEDUC, dando continuidade ao conteúdo, tá, da disciplina de Geografia, do livro Grupo 5, tá certo? Então, na semana passada, nós estudamos o capítulo 9, e hoje nós iremos estudar sobre o capítulo 10, tá? Então, relembrando um pouquinho do que a gente estudou na semana passada, nós vimos sobre a questão, né, do consumo e do uso sustentável dos meios naturais, tá? Então, nós vimos as diversas formas de poluição e aquelas que agridem bastante ao meio ambiente, mais precisamente o que acontece aqui no Brasil, né? Nós vimos a questão das queimadas, né? Como ela pode interferir em todo o ecossistema, em todo aquele meio ambiente, né? Ela pode interferir tanto no solo, como no relevo, como no clima, como na vegetação. Né? Isso é a questão também da fauna, né? Os animais. E nós vemos também os derramamentos de petróleo, que acontecem muito nos oceanos, principalmente, onde os ecossistemas marinhos e oceânicos são aqueles que mais sofrem consequências com isso. Nós também vimos outros tipos de poluição. Inclusive, nós vimos correlacionados ao tempo que suas consequências podem prevalecer sobre a superfície, né? Nós vimos alguns que são os temporários, né? E aqueles também que são de longas e médios tempos, né? De consequências, tá? Então, nós temos diversos tipos de poluição que podem ter consequências mais rapidamente, como também a longo prazo. Depende muito da forma que acontece, né? Nós vimos a questão do derramamento de objetos, elementos químicos, biológicos e físicos nos rios, né, que podem estar relacionados diretamente com a morte de muitos peixes, então interferindo naquele ecossistema. Nós também vimos a questão da queima de lixos, né, que é considerado como um dos meios temporários de poluição do meio ambiente, né? Porque naquele momento em que tem aquela fumaça, é justamente o momento que está acontecendo essa poluição. Então, é rapidamente as consequências que existem nessa forma de poluir. Aí, posteriormente, também na aula passada, nós estudamos sobre a questão da sustentabilidade, né? O desenvolvimento sustentável. Então, nós vimos que o desenvolvimento sustentável é aquele desenvolver, mas pensando no meio ambiente, no meio natural, né? Vamos evoluir economicamente, mas vamos cuidar do que existe ainda do meio natural. Vamos desmatar, né? Retirar aquela vegetação daquela área, mas vamos fazer um reflorestamento, por exemplo. Então, essa é uma das formas de desenvolver sustentavelmente, tá? Onde algumas indústrias, elas procuram, já na atualidade, se desenvolver, pensando mais no meio ambiente, no meio natural e nas gerações futuras, né? As consequências que podem acontecer. Nós também vimos a questão da reciclagem, tá? A importância da reciclagem como um impacto, mas um impacto, vamos dizer assim, positivo, tá? Então, a reciclagem que utiliza os lixos, né, aqueles destinados, que podem ser reutilizados, tá? Nós temos a reutilização também, que foi até mostrado a vocês um pneu, que depois de descartado, ele foi utilizado como um jarro, né, vamos dizer assim, onde ali foi plantada uma florzinha, tá? E nós vimos também outro exemplo, as lixeiras, né? Seletivas, que nós temos na escola, onde mostra cada destino de cada lixo naquela lixeira, onde é separado e o que tem de separado corretamente vai ser mandado para a reciclagem, tá? Então, nós vimos os impactos e também vimos alguns meios de reduzir esses impactos no meio ambiente, tá certo? Então, vamos dar continuidade hoje a esse conteúdo. Então, aula de geografia para o sexto ano A e para o sexto ano B, tá? Sobre o livro 5, capítulo 10, que fala sobre o consumo e a conservação. Professora Rosalia e Largo Alagoas. Então, quando a gente fala em consumo e conservação, acho até algo
impróprio, né? Eles não estão ligados, mas podemos sim ter um consumo, mas ao mesmo tempo conservar, que também está ligado ao contexto do desenvolvimento sustentável. Sabia que você está cercado de recursos minerais nesse momento? Em uma sala de aula, há materiais como calcário, gesso, ferro, alumínio e areia. Os recursos minerais fazem parte do dia a dia do ser humano, desde que ele surgiu no planeta, tá, gente? Então, nesse contexto aí, está falando da sala de aula, tá? Porque no livrinho de vocês está justamente pensando que a gente estaria trabalhando na modalidade mais presencial. Mas também na sala de vocês, da casa de vocês, né, na cozinha, existem diversos materiais que têm sua composição, esses minerais. E vocês nem imaginam, tá? Que tem esses minerais aí, esses materiais. No nosso dia a dia, nós iremos encontrar bastante essa diversidade, tá? Aí eu trouxe aqui para vocês uma imagem também representando justamente esse desenvolvimento, né? Esse consumo mais pensante, mais racional. Os recursos minerais, usos e limitações, tá? Dentre os recursos naturais, nós iremos encontrar os recursos minerais. Inclusive, nós iremos ver mais na frente que ele é motivo de algumas formas de poluição, tá? Quando é utilizado de forma irregular ou errada. A litosfera está em constante movimento e transformação. A crosta terrestre tem cerca de 5 bilhões de anos. Durante esse tempo, ocorreram muitos eventos, como a separação do grande paleocontinente original, que era a Pangeia, e outras mudanças sofridas pelo planeta, tá? Lembra quando a gente estudou as esferas terrestres, nós vimos a litosfera, que é justamente aquela esfera do planeta Terra, e que nós seres humanos estamos localizados, tá? Então, ela está em constante transformação e movimentação. Mas isso é um movimento natural? Pode ser também. Mas as transformações geralmente são causadas pelos seres humanos e muitas vezes elas são transformações negativas, tá? Então, fala também a questão da Pangeia. Para aqueles que não lembram da Pangeia, quando a gente estudou, é justamente aquele momento, tá? Onde todos os continentes eles eram unidos. Lá no começo, né, não tinha por exemplo, os oceanos em meio aos continentes para separar eles, tá? Eles eram todos unidos. O Brasil, o continente americano próximo ao continente africano, né? Próximo à Europa. A Europa próximo à Ásia, à África. Então, era tudo mesmo reunido, tá? Segundo essa teoria da Pangeia. Rochas são como livros que registram tudo o que acontece com o planeta, uma vez que elas se transformam com o calor, a umidade, o resfriamento, o vento e com todos os processos físicos e químicos que ocorrem durante o tempo, tá? Então, as rochas, elas são formadas por minerais. E elas têm a capacidade de revelar a gente a história, tá? Da formação e da continuação do planeta Terra. Então, a partir do estudo das rochas, é possível isso, tá? Inclusive, nesse contexto, a gente pode falar sobre os fósseis. Então, os fósseis são restos de animais ou vegetais que estão petrificados. Eles estão em meio a essas rochas. Então, quando encontram esses fósseis, é possível estudar, por exemplo, animais que viveram há muito tempo aqui na Terra. Tá? Então, esses fósseis, eles revelam, tá? Muitas coisas sobre o planeta Terra. Aqui eu trouxe para vocês uma rocha, tá? De início, para vocês observarem. Então, nós temos essa rocha, que ela é a obsidiana, que é uma rocha ígnea, tá? Formada de maneira extrusiva. Mas, professor, o que é extrusivo? É referente à rocha ígnea produzida pelo resfriamento do magma, ao se mover em direção à superfície.
Então, quando um vulcão ele entra em erupção, tá? No momento em que o magma, aquele movimento que o magma faz, tá? Para, vamos dizer assim, para explodir, né? Faz com que nesse movimento sejam geradas justamente esses tipos de rochas, as rochas extrusivas. Ó, vocês podem ver que a coloração dela é bem escura, tá? É justamente pelo resfriamento do magma. O processo de resfriar vão formando diversas rochas, entre elas a obsidiana, tá? Então, o que é um geólogo? Um geólogo não é um geógrafo, tá? Apesar das palavras serem bem parecidas. É um profissional que estuda a composição das rochas para saber como e quando elas se formaram. Assim, conseguem definir por quais processos elas passaram e, consequentemente, saber o que estava acontecendo naquele lugar ou no planeta em determinado período, tá? Então, os geólogos ele tem como objetivo, objeto de estudo, justamente as rochas, onde eles buscam compreender a composição dela, né? E também o período que ela foi formada, tá? Os processos que elas passaram também para chegarem àquele ponto, tudo isso relacionado à formação do planeta. No caso, né, como é o que se estuda mais e o que se tem conhecimento, o planeta Terra. Nós temos aqui outra rocha, tá? Nós temos o basalto, que é uma rocha formada por resfriamento do material magmático. Semelhante àquela outra rocha, essa também é formada a partir do resfriamento do magma, tá? Que a gente vai ver mais na frente, que faz parte de um tipo de rocha. Vocês podem ver que a corzinha dela, ela também é escura. As rochas e os minerais. A rocha é um componente sólido formado naturalmente de um ou mais minerais. São rochas que compõem a litosfera. Um mineral é uma substância inorgânica, formada naturalmente e definida quimicamente por processos que acontecem na crosta terrestre. Como eu disse a vocês, a rocha ela é formada por minerais, tá? E os minerais são substâncias inorgânicas que foram formados naturalmente e quimicamente, tá certo? Então, os dois são juntamente muito importantes para o estudo da formação do planeta Terra, tá? Ó, tem no livro de vocês e eu também achei importante trazer falando sobre Fernando de Noronha, no estado de Pernambuco. É um exemplo de formação com rocha ígneas, tá? Então, todo esse arquipélago que a gente consegue observar, onde as pessoas, né, que chamam de pequenas ilhas, são várias, uma próxima às outras, elas foram formadas a partir de quê? Do resfriamento do magma. Ah, professora, mas no Brasil a gente não tem vulcão. Não tem recentemente, mas existem estudos que há muitos anos atrás existiram alguns vulcões, mas precisamente na área oceânica. Por isso que essa formação, se a gente prestar atenção, né? A gente está conhecendo a partir da imagem, ela está no oceano. Então, foi justamente a partir desse resfriamento. Os tipos de rochas. Então, vamos ver a partir de agora as singularidades de cada tipo de rocha, tá? Então, nós temos as rochas ígneas ou magmáticas, tá? Então, quando vocês escutarem, ígneas sempre vão ser as magmáticas. E as magmáticas também vão ser sempre as ígneas. São rochas de origem primária, formadas pela solidificação do magma. Em sua composição, são encontrados minerais como feldspato, quartzo, olivina e biotita, tá? Então, essas rochas magmáticas, geralmente elas vão ter, geralmente, não quer dizer que sempre, as cores mais escuras, porque são provenientes justamente do resfriamento do magma. Então, quando o magma vai resfriando, ele vai tornando, né? Vai se tornando aquela cor mais escura, certo?
Por exemplo, quando a gente nós estamos cozinhando, tem um alimento que ele passa por aquele processo, se a gente esquecer no fogo, tá? Então, ele passa por aquele processo todo, levando muito calor. O que é que vai acontecer com eles? Eles vão terminar queimando e ficando na coloração escura ou preta. Mesma coisa acontece com as rochas magmáticas ou ígneas, tá? No Brasil, é muito recorrente. São as magmáticas que originam toda a formação de serras que percorrem o litoral brasileiro de norte a sul. Então, as serras que a gente consegue visualizar próximo ao litoral, inclusive no nosso estado, tá? Essas serras, elas são formadas a partir de materiais de rochas magmáticas, tá certo? Tanto da região norte até a região sul. Todas vão ter como base, né, a origem nas rochas ígneas ou magmáticas, do resfriamento do magma, tá certo? Lembrando que o magma também leva o nome de lava. O magma, ele tem leva mais esse nome quando ele está no interior do vulcão. Aí, quando ele entra em erupção, aquele material que leva o nome de magma e que está saindo do vulcão, ele leva o nome de lava, certo? Então, trouxe aqui para vocês visualizarem aquelas 4 tipos de rochas magmáticas que foi citado no slide anterior, tá? Como eu disse a vocês, a maioria vai ter cores escuras, mas não quer dizer que nós não iremos ter formações de rochas com cores mais claras, tá? A primeira aqui é a rocha o quê? O feldespato, tá? O feldespato, que ele também tem sua origem e muitas outras rochas, como a gente vai ver mais na frente, se formam a partir do feldespato. Essa outra aqui é o quartzo, tá? Essa verdinha aqui, né, a coloração bem diferenciada, nós temos a olivina. E essa preta, vamos dizer assim, cinza, preto, né? Nós temos a biotita, tá? Então, são nomes bem diferenciados, um pouquinho difícil da gente memorizar, tá? Mas vamos lá. Nós temos também as rochas sedimentares. São formadas pela decomposição de outras rochas. Essa degradação ocorre pela ação das intempéries, como ventos e chuvas, que provocam a erosão das rochas. Com o tempo, o material decomposto deposita-se na superfície, sofre compactação e transforma-se em aglutinados minerais ou rochas sedimentares. Então, como já está falando aí, as rochas sedimentares, elas são formadas a partir de pedaços, né? Vamos dizer assim, pedaços ou partículas de outras rochas, tá? Então, ela pode ser formada por rochas magmáticas, por partículas de rochas magmáticas, ou partículas de rochas metamórficas, tá? Então, essa degradação acontece principalmente a partir dos ventos, tá? Então, o vento, ele pode carregar essas partículas, a chuva também, que provoca a erosão nessas rochas e, consequentemente, ela vai transportar aquele material que foi retirado das outras rochas e vão se depositar em outro local. Quando acontece essa depositação, tá? Essa junção, nós temos como formadas as rochas sedimentares. No Brasil, uma rocha sedimentar encontrada em grande quantidade é o calcário, gente, tá? Então, o famoso cal é o calcário. Ele é muito utilizado para pintar casas, né? Eu acho que vocês conhecem diversas casas que têm como pintura o cal. Ele também é utilizado como, vamos dizer assim, adubo, fertilizante no cultivo de alguns vegetais, né? Eles são utilizados nos solos, então tem diversas utilizações. Lembrando que essas rochas, esses minerais, eles geralmente não têm só uma utilização, eles são utilizados em diversos instrumentos, produtos, tá? As rochas metamórficas são formadas por meio da atuação de agentes físicos, como a temperatura e a pressão, que são capazes de alterar sua composição original, tá? Nesse processo, novos minerais podem ser formados,
pela fusão ou pela decomposição dos minerais primários, tá? Então, os agentes físicos que a gente citou anteriormente, eles também vão ser importantes nesse processo de formação das metamórficas. No caso aí está sendo citado a temperatura e a pressão, tá? Então, a temperatura ela pode interferir bastante na formação dessas rochas, tá? A pressão também. E cada vez mais indo transformando esse tipo de rochas, tá? Nós temos aqui um exemplo de uma rocha metamórfica, a gneiss. É uma rocha metamórfica composta por feldspato, quartzo e biotita, tá? Então, nós vimos a biotita e o quartzo e o feldspato, como eu falei para vocês, lá no contexto das rochas magmáticas, mas que elas poderiam formar outros tipos de rochas, justamente a metamórfica, também pode estar na composição de uma rocha sedimentar, tá? As magmáticas são aquelas que resfriam, que é resultado do resfriamento do magma. Elas não são formadas a partir de outras rochas, mas as sedimentares e as metamórficas, elas podem ser formadas a partir de outras rochas, principalmente as magmáticas, tá? Então, essa daqui, como vocês podem ver, a gneiss, ela é uma mistura de algumas rochas magmáticas ou ígneas, o feldspato, o quartzo e a biotita. Os recursos minerais. Os recursos minerais são usados para muitas finalidades, que vão desde a formação de compostos para corrigir os solos, como eu falei lá a questão do calcário, para a agricultura, até a fabricação dos chips dos computadores de última geração. São divididos em 3 categorias, tá, gente? Isso é muito importante. Os recursos minerais são divididos em metálicos, não metálicos e energéticos fósseis. Vamos lá ver qual é a diferenciação entre eles. Os metálicos, eu trouxe aqui como exemplo essa imagem para vocês, essa primeira imagem, é da prata, tá? São rochas com elementos metálicos em sua composição que permitem a condução do calor e da eletricidade, como a prata, o ouro, o cobre e o alumínio. Nessa outra imagem, eu trouxe para vocês os energéticos fósseis. São rochas com elementos de origem orgânica em sua composição, que servem de combustível para a produção de energia, como o carvão, mineral, o petróleo e o gás natural, tá? Os metálicos, vocês podem ver que eles têm a capacidade de conduzir o calor e a eletricidade, tá? Então, muitos fios, por exemplo, os fios que transmitem as energias que nós utilizamos, eles têm em sua composição o cobre. Então, ele é um metal metálico, um recurso mineral que tem como possibilidade o transporte da eletricidade, tá? Nós temos os energéticos fósseis, que são as rochas com elementos de origem orgânica em sua composição, que servem de combustível, tá certo? Então, o carvão mineral, o petróleo, que é o tão utilizado como base dos combustíveis que a gente utiliza, né? A gasolina, o gás natural, que também nós temos nos automóveis, em alguns. Então, servem bastante como combustíveis. Nós temos os não metálicos, que são as rochas que não contêm minerais metálicos, como o granito, a areia, o diamante e o calcário. Esses não metálicos, eles não têm a capacidade de transportar energia, tá, gente? O granito, inclusive, a gente vê muito em mesas, né, de tampos de mesa. A areia a gente vê em diversos ramos, principalmente da construção civil. O calcário, que eu já falei para vocês, e o diamante, que é tão valioso, tá? Então, para que servem os recursos minerais? Na sala de aula, você usa uma carteira, que deve conter, em sua estrutura, algum material que tenha origem em um recurso mineral, como o ferro e o alumínio. Justamente as nossas carteirinhas, as cadeiras que nós utilizávamos nas salas de aula, né, na nossa escola, mas também as cadeiras da casa de vocês, têm em sua composição, principalmente, o ferro e o alumínio. Né? Visto que muitas mesas, por exemplo, de cozinha, são aquelas de tampo de granito ou de outro material, e nós temos a presença também nessas mesas, nessas cadeiras, o ferro ou o alumínio. Mas a gente pode encontrar em outros diversos locais também. Os recursos minerais são muito utilizados na indústria. É muito difícil encontrarmos um objeto que não tenha nenhum recurso mineral, tá certo? Aí eu trouxe aqui para vocês as pias. As pias dos banheiros são formadas por areia, argila, feldspato, granito,
ferro e calcário. Então, a variedade de minerais, né, a variedade de rochas, estão formando um objeto, né, as pias. Os minerais industriais. Como observamos nos exemplos apresentados, alguns minerais estão muito presentes na indústria de bens de consumo duráveis e de bens de consumo não duráveis, tá certo? Então, os bens de consumo duráveis são aqueles que nós utilizamos no nosso dia a dia, mas que têm uma durabilidade maior, vamos dizer assim, uma vida maior, né? Nós podemos utilizar por mais tempo. E os bens de consumo não duráveis são aqueles que nós utilizamos no nosso dia a dia e que se esgotam rapidamente. Os recursos. O minério de ferro, por exemplo, ele tem o uso para diversos fins, principalmente como matéria-prima de objetos de consumo, de estruturas para construção civil, de máquinas e de motores, tá? Então, o ferro, ele é muito utilizado em todos esses ramos aí. Nós temos também outro recurso, a bauxita, que o seu uso é em múltiplas finalidades, como para a fabricação de utensílios domésticos, para a construção civil, para a fiação elétrica e como liga para a produção de mais leves, tá? Então, a bauxita tem sua utilização em diversos outros ramos também, tá? O quartzo, ele é utilizado, é empregado em numerosos objetos, como a fibra óptica, tá? Que ela é tão utilizada hoje na transmissão da internet, né? No sinal da internet, os relógios, os aparelhos eletrônicos, tá? Vidros, esmalte, tudo tem em sua composição o quartzo. Aí eu trouxe aqui para vocês, tá? Um exemplo. A questão aqui do ferro, nós temos na composição de algumas geladeiras, tá? Nós temos o quartzo, né, que a gente citou aqui, na composição das fibras ópticas. Então, são materiais que eles não estão tão claramente da forma como a gente encontra primeiramente, mas eles estão presentes naqueles objetos, tá? Todos os recursos minerais têm sua origem na litosfera. Como vimos, eles são extraídos das rochas antes de serem transformados em matéria-prima para a fabricação dos objetos que usamos cotidianamente, né? Nosso dia a dia. O país passou grandes reservas de bauxita, minério de ferro, quartzo, nióbio, entre outros, tá? O Brasil, gente, ele é considerado um dos maiores possuidores de reservas de minérios importantes e valiosos, tá? Ele tem esse destaque mundialmente. Aí fala aí que são extraídas as matérias-primas para serem transformados nas indústrias, tá? Aí aqui eu trouxe para vocês um mapa semelhante ao que tem no livro de vocês. Não é igual, tá, gente? Então, mostra justamente onde nós temos os minerais em cada região, em cada estado, e onde eles são mais encontrados, tá? Nós temos o alumínio em rosa, o cobre em laranja, o estanho em amarelo, o ferro em vermelho, o ouro em amarelo mais claro, nós temos o manganês e assim sucessivamente, tá? Então, a partir desse mapa, nós podemos ver que encontramos diversos minerais espalhados sobre o território brasileiro, tá certo? Em diversos locais, em diversas regiões. Então, grande importância para a economia brasileira a mineração. Impactos ambientais da extração dos recursos minerais. Os recursos minerais são considerados não renováveis, porque quando são extraídos da natureza, levam alguns milhões de anos para se recompor. Por esse motivo, a utilização desses recursos em larga escala é preocupante, pois gera problemas ambientais, sociais e econômicos, tá? Então, os recursos minerais, eles entram nos grupos não renováveis, são aqueles que não conseguem se renovar, né? Recuperar aquele meio natural, quando extraído, não tem como recuperar, tá certo? As consequências dessa retirada podem acontecer entre milhões e milhões de anos, tá? Essa recomposição, infelizmente. Mas ele tem uma grande geração econômica, por isso ele é muito, vamos dizer assim, explorado aqui no Brasil, né? Então, olha só, o consumo, infelizmente, sem pensar tanto no meio natural, no meio ambiente. O desmatamento. Como os recursos minerais se encontram no subsolo, para extraí-los é necessário derrubar a vegetação dos biomas de cada explorado, tá? De cada região explorada.
Então, para se encontrar um mineral, como ele está no solo, a vegetação que está ali por cima, ela é toda desmatada, toda retirada, para poder chegar a esses minerais no solo. Como mostra a imagem aqui, olhem só o prejuízo, tá? Da retirada toda dessa vegetação para se explorar nessa área e, consequentemente, provavelmente mais na frente, essa área irá aumentar ou está aumentando, tá? Porque se esgotam o encontro nessas áreas, eles vão procurar em outras áreas e fazer o mesmo processo de desmatamento, tá? E o solo vai ficar pobre, entre outras consequências mais drásticas. A poluição hídrica, a pesquisa e a preparação dos minerais produz resíduos tóxicos e poluentes, como mercúrio, ácido e etc., que tem como destino os rios e os lençóis freáticos das áreas exploradas. Essas ações também prejudicam o funcionamento do ecossistema. Então, aquela área ela vai sofrer com o processo de poluição das águas também, tá certo? Por quê? Porque os resíduos tóxicos, né, desse processo de procurar, de explorar, eles são todos jogados, em sua maioria, na parte das águas, tá? Chegando até os lençóis freáticos e também em muitos rios daquela região. Trouxe para vocês aqui uma imagem mostrando a exploração para se encontrar o cobre. Olha só, todo o processo de desmatamento. Inclusive, nós temos alguns troncos no chão ainda, ó. Olhem só, algumas árvores mesmo caídas. E com certeza, mais árvores foram desmatadas para a extração do cobre, ó. E toda essa área aqui está sendo poluída hidricamente com essa extração. A alteração do relevo e erosão. A extração de minerais produz a alteração do relevo das áreas exploradas, porque a retirada das rochas cria grandes crateras e faz desaparecer morros e montanhas. Além disso, a retirada da cobertura de solo deixa as áreas desprotegidas, o que provoca a erosão, tá? Então, vai interferir também no relevo e causar um processo erosivo, que, consequentemente, mais na frente, pode trazer uma desertificação daquele solo. O solo não vai ser mais fértil, né? Não vai ter mais nutrientes. Os impactos socioambientais. A mineração pode afetar diretamente as populações que vivem nas áreas exploradas, seja pela remoção das famílias, tá? Dos locais de extração, seja pelos efeitos nocivos dos poluentes do ar, na água e no subsolo. Tá? Então, vamos falar na sociedade. A sociedade toda que vive próximo àquelas áreas, infelizmente, vão sofrer também essas consequências. Não é só o meio natural. Aí eu trouxe para vocês aqui, para finalizar, uma imagem do desastre que aconteceu em Mariana, tá? Então, ali tinha exploração de minerais, onde a barragem ela não aguentou todos aqueles resíduos e, consequentemente, houve esse derramamento, tá? E aconteceu, infelizmente, esse desastre que nós estamos vendo na imagem que a gente viu em muitos meios de telecomunicação, na internet e tal, tá certo? Então, explorar os minerais, eles não são um processo tão bons para o meio ambiente, tá? Infelizmente. Então, pessoal, nossa aula neste momento termina por aqui. Aguardo vocês para o nosso segundo momento, pelo aplicativo, tá certo? Zoom, onde nós iremos ter a aula ao vivo, onde nós tentaremos resolver as dúvidas pertinentes a esse conteúdo e as atividades propostas, tá? Aguardo todos vocês.